Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Giovanni, aqui do canal Assim é Fácil. Estamos aqui de volta para a terceira parte de resoluções do material de revisão de eletricidade elaborada pelo nosso amigo Augusto Melo. Na descrição desse vídeo vocês encontram um link para que vocês possam baixar e acompanhar a resolução de todas as questões. Também não esqueça de assinar a lista de presença dessa aula, se inscrevendo no canal, marcando o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades e também não esqueça de deixar aquele like para mostrar que você curte essa iniciativa. Acompanhe a sequência de hoje. Pessoal, para a resolução dessa 11ª questão, nós utilizaremos a equação da energia elétrica correspondente à potência do dispositivo multiplicada pelo seu tempo de utilização. Também utilizaremos a equação da quantidade de calor calculada pela massa da substância vezes o seu calor específico multiplicado pela sua variação de temperatura, assim como também o calor pode ser calculado pela capacidade térmica do calorímetro multiplicada pela variação de temperatura sofrida por ele. De posse dessas equações, vamos ver a questão. A questão 11 diz o seguinte: uma lâmpada de incandescência, cujos dados nominais são 60 watts de potência, 110 volts de tensão 110 volts, é acesa e imersa em um calorímetro contendo 400 gramas de água. Então a massa de água equivale a 400 gramas, que esse valor já pode ser transformado para 0,4 kg. A capacidade térmica do calorímetro, Czão, é de 420 joule por grau Celsius, e o calor específico da água, o Czinho, equivale a 4.200 joule por quilograma grau Celsius. Em 5 minutos, portanto, um intervalo de tempo de 5 minutos, que equivale, multiplicando por 60 a 300 segundos, a temperatura da água aumenta 8 graus Celsius. Então ela sofre uma variação de temperatura de 8 graus Celsius. Qual a quantidade de energia irradiada do calorímetro para o ambiente? Então ele quer saber quanto de energia é dissipada para o ambiente. Veja que toda a energia elétrica ela vai ser utilizada, seja parte para aquecer a água, parte para aquecer o calorímetro e o restante foi dissipado para o ambiente. Desta forma, a energia elétrica calculada pela potência vezes o tempo de utilização e todo o calor fornecido para o sistema, que seria o calor fornecido para a água, mc vezes ΔT da água, mais o calor fornecido para o calorímetro, capacidade térmica vezes a sua variação de temperatura, somada à energia dissipada. Substituindo os valores, nós temos que a potência, 60, multiplicado pelo tempo de utilização, de 300 segundos, vai ser igual à massa da água, 0,4, multiplicado pelo seu calor específico, de 4.200, vezes a variação de temperatura, de 8, somada à capacidade térmica do calorímetro, 420, vezes a variação de temperatura, somada à energia dissipada. Nós vamos ter, portanto, que 18.000 vai ser igual a 13.440, que é o resultado desta multiplicação, somado a 3.360, que é o resultado de 420 multiplicado por 8, mais a energia que foi dissipada. Passando esses valores para o outro lado, subtraindo, a energia dissipada para o sistema será de 18.000, subtraído o calor utilizado pela água, de 13.440, subtraído o calor utilizado pelo calorímetro, de 3.360, nós vamos ter que a energia dissipada foi de 1.200 joule. Essa, portanto, é a resposta da 11ª questão. Siga acompanhando a resolução da próxima questão. Galera, a resolução da 12ª questão utilizará a equação da resistência elétrica medida pela resistividade do material multiplicada pelo comprimento do fio dividido pela sua área da secção transversal. Desta forma, vamos ler a 12ª questão. A figura mostra um cabo telefônico
Portanto, vou reproduzir o cabo mostrado na questão, onde este cabo é revestido por um material isolante e ele possui dois fios elétricos, um de extremidades P, R e o outro de extremidades Q, S. Formado por dois fios, esse cabo tem um comprimento L de 5 km, que corresponde a 5 vezes 10 à terceira metros. Constatou-se que em algum ponto ao longo do comprimento desse cabo, os fios fizeram um contato elétrico entre si, ocasionando um curto-circuito. Vamos supor, portanto, que esse contato foi feito neste ponto. Um técnico mede as resistências entre as extremidades P e Q, encontrando a resistência para as extremidades PQ. Veja que o curto-circuito provoca um contato entre os dois fios. Então é como se tivéssemos criado dois novos fios, agora de extremidade PQ, cuja resistência foi medida de 20 ohms, e um outro fio de extremidades RS, cuja resistência medida RS foi de 80 ohms. Com base nesses dados, é correto afirmar que a distância das extremidades PQ até o ponto que causa o curto-circuito é de, vamos, portanto, chamar este comprimento de x, sobrando para o restante do cabo o seu total de comprimento menos o x já considerado. Então, 5 vezes 10 à terceira menos x. Desta forma, para o segmento PQ, utilizando a equação da resistência, nós temos que a resistência de 20 ohms vai ser dada pela resistividade do material vezes o comprimento, que corresponde a x do P até o ponto do curto-circuito, mais x do ponto do curto-circuito até Q, portanto 2x, dividido pela área da secção transversal. Assim, a resistividade dividido pela área vai ser dada por 20 dividido por 2x, 10 sobre x. Fazendo agora o mesmo para o segmento RS, só que para uma resistência de 80 ohms e uma resistividade igual à anterior, já que se trata do mesmo fio, multiplicado pelo comprimento, a distância de R até o curto-circuito, 5 vezes 10 à terceira menos x. Novamente, do curto-circuito até o ponto S, 5 vezes 10 à terceira menos x, nós temos duas vezes esse comprimento, 5 vezes 10 à terceira menos x, dividido pela área da secção transversal. Veja que o ρ sobre A, nós já temos esse valor, 10 sobre x. Substituindo, portanto, 80 igual a ρ sobre A, que é 10 sobre x, multiplicado por 2 vezes 5 vezes 10 à terceira menos x. 80, portanto, vai ser igual a 20 sobre x, multiplicado por 5 vezes 10 à terceira menos x. Passando 20 dividindo e o x multiplicando, 80x dividido por 20 será igual a 5 vezes 10 à terceira menos x. 80 dividido por 20, 4x, igual a 5 vezes 10 à terceira menos x. Passando o x para o outro membro, somando, 4x mais x, 5x igual a 5 vezes 10 à terceira, x, portanto, igual a 10 à terceira metros. Veja que nas respostas nós não temos essa opção, todas elas se encontram em quilômetros. Portanto, 10 à terceira metros equivale a 1 km, nos dando como resposta o item C, é a resposta da 12ª questão. Acompanhe a resolução da próxima. Para a resolução da 13ª questão, nós utilizaremos a equação da energia elétrica correspondente à potência do dispositivo multiplicado pelo seu tempo de utilização. Também utilizaremos a equação da potência elétrica calculada pela tensão ao quadrado dividido pela resistência do fio, assim como a potência também pode ser calculada pela corrente que passa pelo fio condutor multiplicada pela tensão a qual ele está submetida. Não podemos esquecer que a resistência elétrica ela é medida pela resistividade do material multiplicado pelo seu comprimento dividido pela área da secção transversal. E sofrendo um aquecimento, este comprimento do fio ele vai ter um comprimento final após o aquecimento
equivalente ao seu comprimento inicial multiplicado por 1 mais o coeficiente de dilatação do material vezes a variação de temperatura a qual ele é submetido. Vejamos então o enunciado da questão. A questão 13 diz o seguinte: uma lâmpada de incandescência de 60 watts e 220 volts, portanto, uma potência de 60 watts, submetida a uma tensão de 220 volts, apagada há muito tempo, é ligada de acordo com as suas especificações. Pode-se afirmar que: item A, em funcionamento normal, 60 joules de energia elétrica são transformadas em 60 joules de energia luminosa por segundo. Veja que, apesar de a potência ser o quanto de energia está sendo utilizado num determinado intervalo de tempo, por se tratar de uma lâmpada incandescente, nem toda a sua energia elétrica é transformada em energia luminosa. Boa parte, talvez a maior parte dessa energia, é transformada em calor. Então, o item A é um item errado. Item B. Em funcionamento normal, a resistência da lâmpada é inferior a 200 ohms. Vamos fazer o cálculo. A potência, nós sabemos que é a tensão a qual ele está submetido ao quadrado, dividido pela sua resistência. Se a potência é de 60 watts e a tensão é de 220 volts ao quadrado, dividido pela resistência. Portanto, essa resistência será igual a 48.400, que é o resultado de 220 ao quadrado, dividido por 60. Isso dá um valor aproximado de 806,67 ohms, e não o valor de 200 ohms ao qual ele se refere. Então, item B também está errado. Item C. Nos instantes iniciais de funcionamento, a corrente elétrica da lâmpada é mais intensa do que nos instantes seguintes. Veja que nos instantes iniciais a lâmpada se encontra fria, portanto, a sua resistência ela é devida a esse comprimento, devido ao seu comprimento inicial. Com o passar do tempo e o aquecimento provocado pela passagem de corrente elétrica, esse comprimento vai aumentar, aumentando, portanto, a resistência do material, consequentemente diminuindo a corrente que passa por ele. Portanto, o item C é o item correto da 13ª questão. Resposta, letra C. Por desencargo de consciência, vamos ler o item D. No interior do bulbo da lâmpada existe oxigênio rarefeito. Veja que o oxigênio é uma substância que pode provocar a queima. É uma substância combustível. Portanto, havendo oxigênio dentro da lâmpada, isso pode provocar um incêndio. Então, o item D é um item errado. Item E. Em funcionamento normal, a corrente na lâmpada é de aproximadamente 3,7 amperes. Veja que a potência dada pela corrente multiplicada pela tensão, para uma potência de 60 watts, que é a da lâmpada, isso vai gerar uma corrente I sob uma tensão de 220 volts. Fazendo os devidos cálculos, nós encontramos uma corrente aproximada de 0,27 amperes, e não 3,7 como informado. Então, o item E também é um item errado. Resposta da questão, item C. E continue acompanhando a resolução da próxima questão. Galera, para a resolução da questão 14, utilizaremos as equações da energia elétrica correspondente à potência do dispositivo multiplicado pelo seu tempo de funcionamento. Desta forma, a questão diz o seguinte: um chuveiro elétrico tem uma potência de 2.800 watts. Então, a potência do chuveiro, 2.800 watts. E uma lâmpada incandescente tem potência de 40 watts. A potência da lâmpada, 40 watts. O tempo que a lâmpada deve ficar ligada. Então, a pergunta é: quanto tempo a lâmpada deve ficar em funcionamento para consumir a mesma energia gasta pelo chuveiro em 10 minutos de funcionamento? Então, o tempo que o chuveiro ficará ligado é de 10 minutos, que equivale, multiplicando por 60, a 600 segundos. Façamos então os cálculos. Veja que ele quer que a lâmpada gaste a mesma energia que o chuveiro. Então, igualando a energia da lâmpada à energia do chuveiro, nós temos que a potência da lâmpada, 40 watts,
multiplicado pelo seu tempo de funcionamento, que é o que nós desejamos, vai ser igual à energia do chuveiro, que é a sua potência, 2.800, multiplicado pelo seu tempo de funcionamento, que equivale a 600 segundos. O tempo de funcionamento da lâmpada, portanto, será, simplificando o zero com o zero, 280 dividido por 4 dá 70, vezes 600, nós vamos ter um tempo de funcionamento de 42.000 segundos. Veja que as respostas estão escritas ou em horas ou na forma mista. Vamos, portanto, dividir esse valor por 3.600 e encontrar como resultado um valor aproximado a 11,67 horas. Esse valor quebrado deve ser transformado em minutos. Portanto, nós teremos 11 horas. O 0,67 multiplicado por 60 vai nos dar 40 minutos. Portanto, o tempo de funcionamento da lâmpada seria equivalente a 11 horas e 40 minutos, que vai nos dar como resposta da questão o item D. Continue acompanhando a resolução da última questão dessa terceira parte de resoluções desse material. Pessoal, para a resolução dessa última questão dessa sequência, nós utilizaremos a equação da potência do dispositivo calculada pela corrente que passa por ele, multiplicada pela tensão a qual ele está submetido. Desta forma, vamos ler a questão 15. Um disjuntor é um dispositivo eletromecânico destinado a proteger circuitos contra a sobrecarga e o superaquecimento. Pretende-se dimensionar um disjuntor para proteger um ambiente cuja rede elétrica fornece a tensão de U igual a 120 volts e possui uma lâmpada de potência da lâmpada 60 watts mais um ar-condicionado, potência do ar-condicionado de 1000 watts. Também um computador, potência do computador de 140 watts. Este ambiente ficará mais bem protegido considerando-se uma tolerância de 30%, ou seja, nós vamos calcular a corrente necessária para o funcionamento dos equipamentos e somar a ela 30% desse valor, para que o disjuntor não desarme no limite do seu funcionamento. Então a tolerância será de 30% do limite da corrente. Então vamos calcular o quanto de corrente esse disjuntor terá que ser programado. Primeiramente, a potência total é calculada simplesmente somando as potências dos dispositivos. Esta potência será 60 mais 1000 mais 140. E ela será equivalente à corrente que passará pela rede vezes a tensão de 120 volts a qual ela será submetida. Somando essas potências, nós encontramos um valor de 1.200 watts para uma corrente I numa tensão de 120. Dividindo, essa corrente será de 10 amperes. Mas veja que se a gente dimensionar um disjuntor de 10 amperes, ele ficará no limite. Qualquer valor acima, mesmo que um valor quebrado, ele será desarmado. Então a tolerância de 30% determina que o disjuntor terá que ter a corrente fornecida para o dispositivo mais 30% desse mesmo valor. Portanto, o disjuntor dimensionado corretamente será de 10 amperes somado a 3 amperes, que equivale a 10% desse valor. O nosso disjuntor terá que ter 13 amperes. Nos dando como resposta, portanto, o item D para a 15ª questão. Pessoal, com a resolução dessas 5 questões de hoje, nós chegamos à metade desse material. Eu espero que vocês estejam curtindo, estejam aprendendo muito com a resolução desse TD e que vocês acompanhem a resolução até o fim desse material. Não esqueça de deixar nos seus comentários, assim é fácil, caso estejam gostando das resoluções. Também vocês podem deixar dicas, sugestões e dúvidas que vocês ainda possam ter diante da resolução desse material. Também não esqueça de deixar o seu like, se inscrevendo no canal e marcando o sininho das notificações. Fiquem bem e até a próxima sequência de exercícios.